Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre homocisteína. Então, homocisteína e a sua relação com fertilidade. Para isso a gente precisa falar de metilação. Então, a metilação é um mecanismo bioquímico que é essencial para a vida e ela vai ser crucialmente responsável pela regulação da gametogênese, né? O que é a gametogênese? É a formação do nosso ócito e dos nossos espermatozoides, as grandes estrelas da reprodução. E também essa metilação vai ser responsável pelo desenvolvimento adequado ali, continuado do embrião. O que a gente precisa saber? Que todos os processos de metilação são realizados através de uma enzima chamada metiltransferase, que tem como cofator, para que ela funcione adequadamente, a S-adenosilmetionina, né? Que a gente conhece como SAMe. Então, a transferência de um grupo metil para aquela molécula-alvo vai resultar no quê? Na liberação de um outro componente chamado S-adenosil-homocisteína, que depois se transforma em homocisteína, tá? O que a gente tem que prestar atenção? Que essas duas moléculas, quando acumuladas, são tóxicas e elas inibem a metilação através de várias maneiras. Então, a gente precisa se concentrar em reciclar a homocisteína em outro aminoácido chamado metionina. Como é que a gente faz isso? A gente só consegue fazer isso através de um ciclo de um carbono, que vai ser apoiado por um outro ciclo, que é o ciclo dos folatos. Então a gente já começa a fazer a relação que a deficiência de um folato pode causar níveis aumentados de homocisteína, né? A hiperhomocisteinemia. E essa hiperhomocisteinemia está associada com uma série de complicações. Por exemplo, no início da gravidez, essa deficiência do ácido fólico, ela interfere no fechamento do tubo neural que acontece lá na 4ª semana de gestação, mas também em todo o neurodesenvolvimento do embrião e principalmente no crescimento placentário. A placenta é um órgão que está altamente prejudicada quando a gente tem alterações nos seus padrões de metilação, tá? E isso vai ter um efeito, claro, sobre o crescimento e desenvolvimento do bebê, né? Então, pensando em tudo isso, que a gente rotineiramente suplementa, né? Principalmente vitamina do complexo B e aí, especialmente o metilfolato, para que a gente não tenha, então, essas alterações, tá? O que é que eu quero chamar a atenção, né? Essas vias, tá? Que reciclam a homocisteína em metionina, né? Que é tão importante, a gente viu para os processos de metilação, né? E aí essa metilação está relacionada com expressão gênica, né? Para que ela aconteça então adequadamente. Essas vias, elas estão sujeitas a polimorfismos nas suas enzimas, né? Que vão alterar então a atividade e a capacidade, né, dessas vias, e isso está relacionado a complicações. Tá? Alterações na função cerebral, alterações na função cardíaca e também na fertilidade, que é o foco desse vídeo, então. O que a gente sabe? Que níveis elevados de homocisteína no fluido folicular, por exemplo, eles se correlacionam com uma imaturidade ocitária, tá? Com alterações hormonais envolvidos lá nos nossos esteroides sexuais, envolvidos num ciclo menstrual adequado e numa ovulação adequada, que seriam principalmente aumento inadequado de FSH e uma redução da progesterona. Está associado também uma baixa qualidade embrionária, e essa baixa qualidade embrionária, então, se associa com perdas gestacionais recorrentes. A gente observa também que níveis aumentados de homocisteína estão relacionados à baixa reserva ovariana, uma diminuição na resposta ao estímulo, né, para captação de óvulos durante a fertilização in vitro e também um resultado ruim da fertilização in vitro. A gente sabe também que a alteração da fertilidade masculina também acontece quando os níveis de homocisteína estão aumentados, e se essa mulher consegue engravidar, a gente precisa prestar atenção que ela está associada a uma série de riscos: parto prematuro, pré-eclâmpsia, tá certo? A principal, então, mutação que a gente falou que acontece nessas vias de reciclagem da homocisteína é numa enzima chamada metileno tetraidrofolato redutase, né, mais conhecido como MTHFR, que afeta então a eficiência desses ciclos se a sua atividade for diminuída.
comprometendo então as reações de metilação através de uma disponibilidade reduzida da metionina e levando a um acúmulo de homocisteína, né? O folato, então, vai ser a principal forma de folato dietético e representa também a principal forma fisiológica de folato encontrado no nosso sangue e também no cordão umbilical, por exemplo, tá? A disponibilidade desse folato, então, né, se ele está disponível, ele contribui para uma conversão adequada de metionina, né, em S-adenosilmetionina. E aí eu consigo, então, que ele seja o doador universal de grupo metil para metilação, tá? Após a liberação de um grupo metil, como a gente falou, a gente forma S-adenosil-homocisteína e o acúmulo da homocisteína, então, exerce uma inibição, tá? Ele faz um feedback, né, negativo na enzima metilsintetase. E aí a metilação não acontece. Diante de tudo isso, a gente começa a entender que reduzir a homocisteína é fundamental, é tornar os processos bioquímicos mais eficientes. Então, o que a gente tem que fazer? No mínimo, incluir a dosagem de homocisteína na sua prática clínica. Eu acho que esse seria o primeiro passo, para que a gente avalie o risco de alterações nessa mulher ou nesse homem. Quando ela estiver alta, a gente vai oferecer o quê? Todos os nutrientes envolvidos, então, na reciclagem da homocisteína metionina, que seriam principalmente, né, apoiar aquele ciclo do folato e o ciclo de um carbono. Então, a gente está falando de metilfolato, metilcobalamina, B6 e uma via alternativa, que seria a via da betaína. Então, a gente pode suplementar a betaína, mas a gente sabe também que oferecer colina pode aumentar os níveis de metaína e ajudar a diminuir a homocisteína. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até um próximo.